Geralmente, os movimentos organizados que fazem essa associação entre a doutrina espírita e as questões políticas e ideológicas, elas são movidas por dois interesses básicos. O primeiro interesse é tentar transformar, por exemplo, a doutrina espírita, o espiritismo, numa espécie de chancela, de validação da sua própria crença ideológica ou política. Ou seja, se a doutrina espírita, ao se associar com determinada crença política, ela agiria como uma forma de referendá-la, de garantir que ela tem, digamos assim, uma autoridade espiritual. Então, ou seja, a doutrina espírita se vinculando a um determinado ramo ideológico político, a doutrina espírita transforma essa mesma ideologia, essa mesma escola de pensamento, numa forma de teoria social e de reforma econômica validada pela própria espiritualidade. Então, ou seja, a doutrina espírita a valida significa que ela tem apoio da espiritualidade, dos espíritos superiores, e ela então é um mecanismo válido de atuação no mundo material para conseguir a reforma social que a doutrina espírita preconiza, em suas obras. O outro interesse seria não propriamente da doutrina espírita, mas sim do movimento espírita. Esses grupos, como eles acreditam na validade de suas teorias políticas e sociais, nas suas ideologias, eles veem então o movimento espírita organizado como um canal de divulgação das suas preferências políticas. Então, dessa forma, eles agem pelo primeiro interesse em validar aquela sua teoria e aquela sua ideologia por um conhecimento espiritual, e ao mesmo tempo se utilizam do movimento espírita organizado, dos seus centros, dos seus simpósios, dos seus congressos e demais formas de organização, ou também dos seus periódicos, dos seus livros, das palestras, para utilizar essa forma estruturada de movimento para divulgar também a sua crença política. O que foi então o Movimento Universitário Espírita, o MUI? Bem, de início ele foi um movimento que tinha o objetivo de fazer uma relação entre jovens espíritas universitários com a doutrina espírita. Seria uma forma então de aproximar a doutrina espírita da pesquisa universitária, da linguagem acadêmica e ao mesmo tempo fazer um intercâmbio, levar a doutrina espírita para dentro da pesquisa universitária e ao mesmo tempo levar a metodologia científica e acadêmica para dentro da pesquisa espírita. A primeira manifestação do movimento universitário espírita surgiu em 1961, quando foi fundado o MUI de São Paulo. Ele surgiu dentro da Faculdade de Direito da USP e logo depois ele se espalhou, inspirou a criação futuramente de novos MUIs, primeiramente em outras cidades universitárias do estado de São Paulo, mas depois também tivemos notícias de que outros MUIs foram criados também em outras capitais do Brasil, em outras cidades universitárias também do Brasil. De início, o seu caráter não era muito politizado. O seu objetivo inicial era, como nós havíamos comentado, apenas trazer esse intercâmbio, a academia para o movimento espírita e o conhecimento espírita para dentro da pesquisa universitária. Seu objetivo inicial seria esse. No entanto, me parece que o MUI original, aquele criado na Faculdade de Direito da USP, ele não teve uma vida muito produtiva. Por volta de 1964 e 1965, alguns pesquisadores da história do MUI dizem que esse movimento já havia praticamente se esfacelado. Não teve, então, portanto, uma vida útil e atuante muito prolongada. Porém, o termo, MUI, Movimento Universitário Espírita, acabou se espalhando e inspirando outros jovens universitários a criar os seus movimentos regionais e utilizar a mesma terminologia e, em tese, seguir também os mesmos princípios que haviam norteado o primeiro movimento dos MUIs. Com o passar do tempo, o movimento começou a se politizar e a sua politização teve uma tendência forte para o espectro político da esquerda. Então, vários assuntos referentes à justiça social, pautas econômicas, sociais, assuntos como os direitos humanos,
passaram a ser interpretados pela ótica do marxismo e do socialismo, e não mais pela ótica da própria doutrina espírita, pela sua própria visão social e dos problemas humanos. Nesse momento, os MUIs também passam a transformar essa sua vinculação com a esquerda política, o marxismo. Eles passam a vincular isso de forma mais intensa, principalmente porque a partir de 1964 o Brasil é mergulhado em um regime militar. Como boa parte dos universitários e da juventude naquele período acabou militando em movimentos de esquerda para, em tese, fazer a sua luta contra o regime militar, os jovens do MUI acabaram também aderindo a essa causa e transformaram o movimento universitário espírita em mais um movimento de forte bandeira político-partidária e ideológica. Cada MUI naquele período costumava editar um periódico para poder divulgar as suas ideias, e esse material geralmente era distribuído nas universidades e nas casas espíritas, nos movimentos federativos e tudo mais. Entre todos os periódicos publicados pelo MUI, o periódico A Fagulha, editado pelo MUI de Campinas, se tornou mais proeminente e aquele com maior visibilidade. Naturalmente, devido também a essa capacidade pioneira do MUI de Campinas de ter essa maior visibilidade, né, no meio espírita e, de certa forma, também no meio acadêmico, esse periódico acabou se tornando o principal, aquele que se tornou referência para o pensamento dos demais MUIs. E vários artigos publicados no âmbito do periódico A Fagulha faziam muita interpretação de diferentes conceitos através de uma ótica marxista. Então, primeiramente, tinha-se essa ótica marxista, essa perspectiva mais científica também da doutrina espírita, que norteava, digamos assim, a linha editorial do A Fagulha. Como nós também já destacamos aqui, o movimento MUI, a partir de 64, se torna um movimento muito politizado e muito voltado também para a esquerda política. Então, nesse momento, a base de leitura que esses jovens do MUI se vinculava, ela tinha, além do próprio Marx e outros autores marxistas ou socialistas, eles também pegavam obra de pelo menos 3 autores espíritas que eles julgavam que faziam também uma associação entre os princípios da doutrina espírita e os princípios socialistas. E eles pegavam, por exemplo, Herculano Pires, alguns dos seus artigos, algumas das suas obras. A principal obra de referência de Herculano Pires para eles era a obra O Reino, de 1946, que, segundo eles, algumas assertivas, alguns pensamentos de Herculano Pires nessa obra casavam com a ideia de um espiritismo mais engajado dentro de uma proposta de reforma social, semelhante àquilo que a gente vê na perspectiva socialista. Também eles se baseavam muito em 2 autores argentinos. Esses 2 autores argentinos eram pensadores que desde a década de 20 e 30 do século passado já estavam atuando de forma mais politizada, fazendo também essa vinculação da doutrina espírita com o pensamento marxista e socialista. Eram os pensadores Humberto Mariotti e Manuel Porteiro. Humberto Mariotti, nessa época, conviveu com alguns das lideranças, né, do MUI, e chegou a trocar ideia com eles através de cartas e até de participação em alguns eventos em que puderam trocar ideias pessoalmente, naquele período da década de 60. A obra principal de referência, né, dentre as outras, de Humberto Mariotti para os jovens do MUI, era a obra Parapsicologia e Materialismo Histórico, que aqui no Brasil, para poder fugir um pouco da censura do regime militar, ele foi publicado com outro título, com o título O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização. Já a principal obra de Manuel Porteiro, que serviu de referência para os jovens do MUI, foi a obra Espiritismo Dialético. E evidentemente que essa associação com as ideias do marxismo e essa intensa politização
que esse movimento promoveu nesse período, acabou criando um certo ar de desconfiança para o movimento espírita organizado. Algumas federações, alguns centros espíritas, alguns intelectuais do movimento espírita brasileiro naquele período começaram a enxergar que esse tipo de associação era nefasta para a doutrina espírita como um todo e criava, de certa forma, uma espécie de sectarização no meio espírita, de maneira em que esse movimento só era direcionado para pessoas de esquerda, para pessoas de pensamento marxista e não interessava ao movimento espírita como um todo, principalmente porque eles colocavam, de certa forma, o pensamento marxista como um pensamento complementar ao espiritismo ou como uma forma de pensamento que poderia, digamos assim, corrigir certos erros que eles enxergavam na codificação espírita. Bem, muitos desses jovens naquele período, quando o movimento estava ainda incipiente, começando a se desenvolver no Brasil, ele teve de início muito apoio da USE em São Paulo. Muitas casas espíritas convidavam esses jovens para participar de semanas, de seminários, de palestras, e muitos deles acabavam promovendo certas polêmicas no momento em que participavam dessas atividades no meio espírita. Isso porque, com uma certa frequência, como eles adotavam um certo pensamento crítico em relação ao espiritismo tradicional, ou um pensamento crítico em relação ao pensamento de Kardec e de outros autores espíritas, e utilizavam um pensamento marxista como uma espécie de pensamento complementar ou capaz de corrigir as falhas do pensamento de Kardec e de outros autores do espiritismo, esse tipo de postura, claro, que provocava uma polêmica inflada, uma polêmica que começou a corroer, digamos assim, a imagem dos MUIs no meio do movimento espírita. Era comum naquele tempo, quando algum desses jovens participavam de seminários ou semanas espíritas, palestras em algumas casas, alguns deles chegavam, por exemplo, a escrever numa lousa frases de Kardec ou frases de André Luiz e Emmanuel, e de certa forma teciam críticas a esse pensamento. Logo em seguida apresentavam frases de Marx ou de outros pensadores socialistas, de maneira a fazer uma comparação de forma que as frases de Kardec ou de Emmanuel, André Luiz ou outros autores clássicos do espiritismo apresentavam problemas de lógica, eram questionadas, eram criticadas, na visão deles apresentavam determinados erros, ou manifestavam, digamos assim, um pensamento que corroborava, de certa forma, o modelo opressor do capitalismo, e as frases de Marx e outros autores eram demonstradas como aquelas que tinham um pensamento mais lógico, mais justo, mais capaz de enfrentar esse mundo de expiações, esse mundo esse mundo de sofrimento e todas essas mazelas na qual eles acreditavam que o capitalismo havia mergulhado o nosso mundo. Então, eles promoviam, de certa forma, uma crítica seletiva, ou seja, os pensadores clássicos do espiritismo eram criticados e eles apontavam falhas desses autores segundo a sua interpretação. Porém, os autores marxistas e socialistas não eram criticados, eram apontados, na verdade, como uma solução para corrigir esses problemas. Então, como aquilo que nós havíamos destacado, eles acabavam colocando que a obra de Marx, o socialismo e o marxismo, acabavam sendo uma forma de melhorar a perspectiva da doutrina espírita frente aos desafios do mundo atual. Uma das questões também que ficaram bastante conhecidas na história do MUI foi o seu conflito com o intelectual e escritor espírita José Herculano Pires. Para nós entendermos melhor como aconteceu esse conflito, nós temos que voltar na década de 40, quando Herculano participou de um congresso espírita realizado no interior do estado de São Paulo, onde ele apresentou uma tese que defendia que o movimento espírita deveria buscar uma forma de atuação na sociedade de maneira a desenvolver, implementar um movimento cultural e social
que tivesse o objetivo de implementar, né, no mundo os princípios do reino de Deus contido nos evangelhos de Jesus. Então, essa implementação do reino de Deus, ela seria conforme a interpretação da doutrina espírita para essas passagens, organizada através de um movimento social, que teria, de certa forma, também atuação, até certo ponto, também política. Posteriormente, essa tese de Herculano apresentada nesse congresso, ela foi transformada em um livro denominado O Reino, que foi publicado pela editora paulista Lac, também no ano de 1946. O que acontece? Essa tese de Herculano de implementação de um movimento social comandado pela doutrina espírita, ela foi aproveitada pelos integrantes do MUI de Campinas, através das suas edições no periódico A Fagulha, em que eles escreviam artigos pegando essa tese antiga de Herculano e acrescentando a ela uma espécie, digamos assim, de interpretação marxista para esse movimento de implementação do reino de Deus, idealizado por Herculano. Então, na interpretação do MUI de Campinas, o ideal para a implementação desse movimento social espírita seria a ideia do reino de Deus, contido nos evangelhos, incrementada com as questões da doutrina espírita e, segundo a visão deles também, com um acréscimo de acordo com a doutrina marxista. Lógico que Herculano, ao saber desses artigos publicados em A Fagulha, ele não ficou muito satisfeito e acabou entrando em contato com os integrantes do MUI de Campinas e os advertiu de que aquela interpretação não condizia mais com a sua forma de pensar e que no momento que se acrescentava também uma interpretação mais marxista para essa tese original, já estava se desvirtuando, né, se desviando da proposta original do próprio Herculano, que não queria também que essa ideia do reino tivesse esse vigor, essa interpretação também pautada em algum tipo de ideologia, que não fosse os próprios princípios da doutrina espírita e dos evangelhos de Jesus. Mas apesar de Herculano ter advertido os jovens do MUI de Campinas, eles continuaram publicando os artigos baseados nessa tese do reino de 1946 e fazendo ainda essa assimilação entre as ideias do livro O Reino e as ideias marxistas para interpretação e correção dos problemas sociais. Apesar disso, Herculano não criou, digamos assim, não veio a público para criticar essa interpretação que os jovens do MUI de Campinas estavam fazendo a sua tese. Não veio a público e transformou isso em uma polêmica conhecida. O que ele fez é que em 1967 ele publica uma nova versão do livro O Reino. Agora, né, cerca de 21 anos após a primeira publicação, Herculano fez toda uma nova interpretação da proposta espírita de renovação social, e entendeu que o espiritismo não traria ao mundo essa implementação da ideia do reino de Deus baseado na criação de algum movimento social que envolvesse política, ações no cotidiano, no mundo material. Que a ideia espírita não era essa, e esse tipo de projeto não iria ser bem sucedido. Na sua nova interpretação, que ele republica, então, o livro Reino em 1967, ele diz que a doutrina espírita não deveria, então, criar um movimento social, mas sim convencer as pessoas pelo exemplo e pela educação pautada nos princípios éticos da doutrina espírita. Aquilo que o próprio Kardec também já falava em sua época, que a doutrina espírita teria esse poder de educar as pessoas, implementar uma reforma moral, educacional, pelo exemplo, pelo convencimento, pela mudança de consciência, e aí sim essas pessoas estariam aptas para atuarem em diversos movimentos sociais,
políticos e culturais. Os integrantes do MUI de Campinas, quando tomaram conhecimento da nova edição de O Reino, publicada por Herculano Pires, onde ele abria mão da ideia da criação de um movimento social capitaneado pela doutrina espírita, eles não ficaram nada satisfeitos, porque na ideia original deles, a doutrina espírita deveria se associar aos princípios marxistas na busca da criação de um movimento social e revolucionário para mudar a perspectiva do povo e promover algum tipo de transformação no mundo. Alguns integrantes do MUI de Campinas na época chegaram a dizer que Herculano Pires havia regredido na sua proposta social, quando na verdade o que nós temos estudado e conhecido é que Herculano, ele na verdade evoluiu na sua proposta. Se na sua juventude, em 46, ele acreditava de maneira sincera que a doutrina espírita poderia capitanear a implementação de um movimento social e político, passado pouco mais de 20 anos, ele entendeu que a verdadeira proposta da doutrina espírita é a transformação intelecto-moral do indivíduo, que assim chegará pelo exemplo e pelo ensinamento moral e educacional até a melhoria da sociedade. Mas, até esse momento, essa polêmica entre Herculano e os integrantes do MUI, ela estava apenas, digamos assim, interna. Apenas na comunicação entre eles e Herculano é que às vezes eles trocavam ideias e um apresentava essa crítica em relação ao outro. Mas a situação se torna uma polêmica pública a partir de 1971. Para nós compreendermos melhor como foi esse conflito de 1971 entre Herculano e os integrantes do MUI de Campinas, nós teremos que retornar cerca de 20 anos antes, em 1951. Nesse ano, em 51, foi publicado no Brasil a edição em português do livro do pesquisador espírita argentino Humberto Mariotti, o livro Dialética e Metapsíquica. Então, Herculano escreve um extenso prefácio para essa obra, e esse prefácio do Herculano foi intitulado como Espiritismo Dialético, o mesmo título, por exemplo, do livro de um outro escritor argentino, Manuel Porteiro, coincidentemente. Mas nesse prefácio Espiritismo Dialético, Herculano Pires faz críticas à ideia do materialismo dialético e faz críticas também a muitas posturas e interpretações marxistas a respeito dos problemas da sociedade e do mundo. Apesar dessa questão, os integrantes do MUI em 1971 entraram em contato com Herculano e solicitaram a ele autorização para que esse prefácio fosse publicado como um encarte da revista A Fagulha. Então, eles publicariam o prefácio de Herculano em forma de um pequeno livreto, e nessa forma Herculano viu que não havia problema e autorizou a publicação. No entanto, quando a publicação saiu, quando houve o seu lançamento, Herculano foi surpreendido por uma questão que o desagradou bastante. Quando o Espiritismo Dialético é publicado pelas edições A Fagulha como um livreto, eles acrescentaram um prefácio de Luiz de Magalhães Cavalcante, que era um integrante do MUI de Salvador. Luiz de Magalhães Cavalcante era um espírita marxista, integrante do MUI de Salvador, e ele também era sociólogo e formado em Direito. Mas nesse prefácio acrescentado ao texto de Herculano Pires, Luiz de Magalhães Cavalcante faz um acréscimo em que defende teses contrárias ao pensamento original de Herculano Pires. Cavalcante acrescenta, por exemplo, defesa de que o espiritismo teria condições plenas naquela época, na atualidade, de assimilar a doutrina marxista como complementar ao seu corpo doutrinário e também à sua forma de atuação no mundo. Uma outra questão também que desagradou Herculano Pires foram as citações que Cavalcante fez no seu prefácio, onde ele dizia que a doutrina espírita deveria assimilar não só essas ideias marxistas, como ideias também de outros autores socialistas. Inclusive, Joseph Stalin é citado também
nesse prefácio de Cavalcante. Então, quando a obra veio à tona, quando ela foi lançada, Herculano se sentiu extremamente decepcionado com essa questão, uma vez que ele foi surpreendido com esse acréscimo ao seu texto, à sua publicação, e aí ele parte para uma crítica mais aberta aos integrantes do MUI. Ele passa a escrever artigos na imprensa espírita, publicados em mais de um periódico, em que ele fala do seu desentendimento com o MUI e faz críticas a essa politização do movimento espírita e a sua tendência de levar o espiritismo para o marxismo, para as ideias de esquerda, e ele passa então a fazer uma crítica aberta a essa questão. No momento em que Herculano publica e torna conhecido o seu desagrado com o movimento do MUI, Movimento Universitário Espírita, vários outros integrantes intelectuais espíritas também manifestam seu apoio a Herculano Pires e também manifestam o seu desagrado e o seu desapontamento com o MUI e sua tendência de politização e de esquerdização do movimento espírita. Após essa polêmica de 1971, e também acumuladas as outras questões que nós já falamos aqui, nesse nosso estudo, de outras situações que o MUI entrou em conflito direto com federações, com centros, com intelectuais e pensadores espíritas, por volta de 1973, esse desgaste do MUI em relação ao movimento espírita organizado e também relacionado a vários problemas internos, e também a sua frustração de não conseguir implementar nenhuma ideia de renovação social naquele período, o MUI entrou em um completo desgaste e acabou sendo oficialmente desfeito em 1973. Após esse período, vários de seus integrantes abandonaram também a doutrina espírita e passaram apenas a militar dentro das suas questões ideológicas e políticas e não mais passaram, alguns deles, a integrar o movimento espírita. As organizações como o Movimento Universitário Espírita, que realizaram essa associação entre a doutrina espírita e a política e as ideologias sociais e econômicas, cometem, na verdade, 4 formas de incoerências doutrinárias. A primeira forma de incoerência doutrinária que podemos destacar é o desvio da finalidade da doutrina. A doutrina espírita não tem uma finalidade de promover uma reforma política e nem social no mundo, diretamente. O que a doutrina espírita faz é promover uma reforma moral do indivíduo para torná-lo mais capaz de agir tanto no mundo quanto nas instituições. Para a doutrina espírita, uma reforma social, uma reforma político-econômica, de qualquer forma, não consegue acontecer primeiramente por vias políticas, econômicas ou estruturais. Elas têm que acontecer primeiramente no indivíduo. A segunda incoerência que nós poderemos destacar é a quebra da autonomia paradigmática da doutrina espírita. Ou seja, no momento em que esses movimentos passam a explicar os problemas da sociedade, da economia, dos direitos humanos e de todas as questões relativas aos problemas da vivência do ser humano no mundo material, pegando teorias advindas de outras ciências, de outras questões sociais, de ideologias, de questões partidárias, eles retiram a autonomia explicativa que a doutrina espírita tem para lidar e explicar esses fenômenos e apontar para esses fenômenos e esses problemas também as suas soluções. Então, a autonomia explicativa e o método de correção que a doutrina espírita tem para os problemas e os desafios humanos são substituídos por métodos e interpretações que são vindas de outras formas de conhecimento. Dessa forma, nós não temos mais uma solução espírita para os desafios e os problemas da humanidade. A última incoerência de movimentos como o MUI e outros da atualidade promovem nessa associação do espiritismo com a política seria o perigo da sectarização. A sectarização podemos defini-la como um processo em que determinado movimento ele se fecha em um determinado assunto ou em um determinado ponto de vista, de forma que ele perde a abertura para um diálogo mais amplo.
Como o MUI, por exemplo, se tornou, de certa forma, um movimento fechado dentro da esquerda, principalmente com as ideias marxistas, ele provocou naquele período um processo de sectarização, uma vez em que a sua referência era principalmente o pensamento marxista antes do próprio pensamento espírita. Uma outra característica também da sectarização é que esse movimento passava, digamos assim, a produzir conhecimento apenas para outros espíritas que também se classificavam dentro do marxismo. Ou seja, eles não tinham condições de dialogar com espíritas que tivessem uma ideologia, um pensamento mais voltado para a direita ou outro espectro político, qualquer que seja. Também um dos perigos da sectarização é que, como eles se fecham dentro de uma postura, se fecham dentro de um único pensamento, eles passavam também a abordar assuntos apenas vinculados com esse tipo de ponto de vista. Como os assuntos basicamente caíam em questões políticas e sociais, outros assuntos do meio espírita acabavam sendo perdidos. É o que a gente vê também com movimentos atuais. Os movimentos atuais, por exemplo, estão tão engajados em discutir problemas de ordem econômica, política e social que outros assuntos do escopo da doutrina espírita, que são tão importantes ou até mais, acabam ficando esquecidos.